Oi, bom dia. Me chamo Guilherme Morato Bianchi, estudo na sala do oitavo ano A, da Escola Adventista da Granja Viana. Hoje estarei falando sobre um assunto do livro didático, capítulo 6 de Geografia, Economia Africana. Primeiro tópico: padrão econômico da produção africana. Com base em dados de 2019 divulgados pela ONU, a anamorfose a seguir apresenta um índice de pobreza multidimensional, também conhecida como IPM, em diferentes regiões do mundo. O IPM possui informações correspondentes a fatores como a renda, o acesso à saúde e à educação, e o padrão de vida de certas populações, a fim de identificar desigualdades sociais existentes em cada país. Dentre as informações obtidas por meio desse estudo, destaca-se o fato que a África subsaariana concentra aproximadamente 56% da população mais pobre do planeta, embora a porção norte e extremo sul tenham condições bem melhores. Tópico A: classificação econômica dos países africanos. Embora um grupo significativo de países africanos venha apresentando elevados índices de crescimento econômico nos últimos anos, todo o continente enfrenta problemas estruturais graves e questões históricas delicadas, que mantém essas regiões em condições desfavoráveis em relação ao cenário mundial. É possível analisar a economia africana comparando os países com o maior crescimento do PIB, com os que tiveram as maiores perdas econômicas em um mesmo período. Esse PIB pode ter tanto positivo, tanto negativo. Agora falaremos sobre o positivo. Nos países da costa leste que apresentam crescimento elevado do PIB, nós temos Tanzânia, Moçambique e Quênia como exemplos. A economia é mais diversificada, caracterizando-se pela expressiva produção nos setores de serviços, tanto de turismo e tanto de indústrias. Na costa oeste, vários países se sobressaem, especialmente Gana, que foi o país que teve seu PIB aumentado em 95%, e impulsionado pela estabilidade do governo democrático, destaca-se na indústria petrolífera e na produção de cacau. Em consequência do terrível genocídio ocorrido em Ruanda de 1994, o país enfrentou um período de grande instabilidade econômica. Entretanto, investimentos em tecnologia e iniciativas de apoio ao empreendedorismo promoveram um crescimento acelerado do PIB ruandês. Na Etiópia, o país frequentemente associado à pobreza extrema e à fome, a economia se desenvolveu mais rapidamente do que qualquer outro país africano nos últimos anos. Atualmente tem destaque a forte indústria de manufatura e os investimentos relevantes em infraestrutura, no transporte e na geração de energia. Agora os negativos. O lento crescimento econômico como Angola, Zimbábue, África do Sul e Namíbia pode ser parcialmente explicado pela forte herança colonial, que gerou desigualdades sociais e pela ocorrência de graves conflitos étnicos. As tensões políticas associadas à criação do Sudão Sul e as guerras civis travadas na República Centro-Africana, também conhecida como RCA, impediram o avanço econômico desses países. A RCA, cuja economia é essencialmente agrícola, está situada em uma das regiões mais pobres do mundo. A Líbia, que durante um bom tempo figurou entre os países mais prósperos do continente, tem passado por uma forte desestabilização política e econômica desde a Primavera Árabe, onde revolucionaria ocorrido no Oriente Médio e no norte da África entre 2010 e 2012. Na Guiné Equatorial, a economia voltada à produção de petróleo foi afetada pelo autoritarismo, que expôs a população aos efeitos da nobreza, como a elevação da taxa de mortalidade infantil e a redução de expectativa de vida. Tópico B: principais economias africanas. A classificação econômica com base no PIB pode apresentar oscilações anuais. Geralmente, o grupo com melhores economias se mantém em destaque. Tópico C: agropecuária regional. As condições climáticas e a qualidade do solo são alguns dos elementos naturais determinantes para a prática de agricultura em menor proporção da pecuária na África. Lá se encontram as maiores áreas de terras cultiváveis em todo o mundo. Apesar disso, a produção agrícola africana apresenta um atraso considerável quando comparada aos demais continentes. Nos países subsaarianos, que em sua maioria estão situados na zona intertropical da Terra, encontram-se em diversos territórios cultiváveis. Duas modalidades agrícolas estão presentes nesses locais. A primeira delas, denominada agricultura de subsistência, é praticada por famílias que plantam produtos para o próprio consumo e comercializam o excedente nas comunidades locais. Já a agricultura comercial é dedicada à monocultura de produtos para exportação de cacau, amendoim, algodão, café, borracha, cana-de-açúcar, chá, banana e abacaxi, entre outros. Em diferentes partes da África subsaariana, é praticado o sistema de plantation, que se caracteriza pelo plantio em grandes extensões de terra por empresas sediadas em países ricos. O tópico D: extrativismo e exploração da riqueza mineral. Grande parte dos recursos naturais do planeta se encontra em solo africano, e a produção mineral é uma das mais importantes atividades econômicas do continente.
Aproximadamente 30% das reservas minerais existentes no planeta estão situadas na África. Por esse motivo, a mineração é um setor bastante representativo em termos da exportação. Inicialmente, as riquezas disponíveis no subsolo do continente africano atraíram a atenção dos europeus, que lá fixaram colônias de exploração. Tópico E. Desafios da indústria. A industrialização tem sido um desafio histórico para o continente africano, especialmente por sua forte dependência de exportação de matéria-prima e por sua capacidade de fabril limitada. Entre os principais obstáculos que impedem o crescimento das indústrias locais, destacam-se os seguintes: baixos investimentos em equipamentos, infraestrutura insuficiente, baixa oferta de créditos e serviços financeiros e cadeias logísticas deficitárias e corrupção nos sistemas políticos. A trajetória industrial africana se passa em 3 fases. Uma que ocorreu em 1960 a 1970, que teve substituição das importações, negligência em relação ao setor agrícola, baixa competitividade econômica. Segunda fase, 1980 a 1990. Fragmentação do mercado devido ao protecionismo. Programas centrados na liberalização da economia, enfraquecimento do Estado e forte instabilidade econômica. E o mais recente, terceira fase, do ano 2000. Estratégias para a redução da pobreza, dependência de auxílio público e aumento da produtividade. Tópico F. Desenvolvimento científico e tecnológico. Embora a presença de inovações tecnológicas seja observada de modo muito mais evidente nos países centrais, diversas iniciativas relacionadas a esse segmento têm sido colocadas em prática em todo o mundo globalizado, inclusive no continente africano, proporcionando resultados significativos na África. Os avanços tecnológicos são direcionados às necessidades regionais e, ao mesmo tempo, aplicáveis a outros continentes. Nos últimos anos, os países africanos se tornaram menos dependentes da tecnologia, em muitos casos ultrapassada e disponibilizada pelo Ocidente. Tópico 2. Distribuição e intercâmbio de produtos agrícolas industrializados. Embora apresente diversos problemas estruturais e ampla desigualdade social, a África tem buscado sua representatividade na economia mundial e estabelecido importantes acordos comerciais em escala regional e global. Tópico A. África do Sul e BRICS. Além de contar com organizações regionais, o continente africano está representado em órgãos internacionais. Em dezembro de 2010, a África do Sul foi integrada ao BRICS, um grupo que reúne as maiores economias emergentes, onde tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, do mundo. Emergente do mundo. Tópico B. Organizações internacionais africanas. Os esforços em prol do fortalecimento do comércio continental envolvem especialmente organizações econômicas que integram diferentes grupos de países. Há registros de diversas tentativas de integração dos países elaborada pela Organização da Unidade Africana, OUA. Marcou mesmo sob a oposição o início de uma importante fase de fortalecimento de relações internacionais em escala continental. Em 2013, a OUA publicou a Agenda de 2063, um conjunto de metas socioeconômicas para acelerar o desenvolvimento do continente africano. Tópico C. Presença do capital na capital estadunidense e chinês na economia africana. As potências econômicas mundiais têm submetido a África a uma guerra de influência cada vez mais intensa nos últimos anos. A China e os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, são respectivamente o segundo e o terceiro maiores parceiros comerciais do continente africano. Capital estadunidense. A atuação dos Estados Unidos no continente africano se deu principalmente no contexto geopolítico. Tal influência pode ser analisada em 2 fases. Uma que ocorreu em 1945 e uma que aconteceu em 1945 a 1989. A outra aconteceu em 1980. Agora falaremos sobre a primeira fase. Durante a descolonização da África, os Estados Unidos pretendiam evitar a União Soviética, URSS, assumisse o controle dos territórios em processo da independência. Agora de 1980, segunda fase. Após a desintegração da URSS, no fim dos anos de 1980, as tensões entre o capitalismo e o socialismo diminuíram consideravelmente. Em
Em 1986, na África do Sul, uma lei anti-apartheid impôs um embargo parcial a alguns produtos sul-africanos, como carvão mineral, frutas, diamantes, certos itens manufaturados. Capital chinês. A partir dos anos 2000, os chineses passaram a investir expressivamente em importantes setores de produção dos países africanos. Por meio de tratados diplomáticos, o governo chinês liberou empréstimos para projetos de infraestrutura, movimentando as grandes empresas públicas. Vários desses acordos financeiros foram estabelecidos como garantia de fornecimento de matéria-prima para a China. Muito obrigado pela atenção e até mais.